Preste muita atenção, escolhido. A jogada virou de uma forma que ninguém viu. Eles pegaram seu nome, tentaram transformá-lo em mentira, usaram-no como desculpa para se salvar e garantir a própria imagem. Mas o universo é um juiz implacável. Hoje, o mesmo nome que eles sujaram é a única coisa que está expondo as máscaras e garantindo a verdade. Você não teve que gritar para provar nada. Você só ficou quieto e a justiça fez o trabalho, transformando sua integridade na prova final contra eles. Sua calma foi sua arma secreta. Eles precisavam da sua reação, precisavam que você explodisse, mas você se manteve em silêncio, ancorado na sua verdade. Esse silêncio permitiu que a energia se movesse e agora tudo que foi construído na mentira está desmoronando sem que você precise levantar um dedo. Esta não é apenas uma mensagem, é a confirmação final de que você está no caminho certo e de que o ciclo de falsidade terminou. Você precisa absorver esta ativação e declarar ao universo que você aceita esta virada de mesa na sua vida. Se você sente essa energia profunda na sua alma e sabe que a justiça está a caminho, o seu papel agora é simples e poderoso. Curta este vídeo. Ative o sininho para não perder nenhuma confirmação do seu caminho e para declarar ao universo que você aceita essa ativação energética e essa confirmação de verdade, comente agora o número 77. Repito. Comente 77 e afirme que você está pronto para receber toda a clareza e justiça que você merece. Vamos lá, escolhido, a sua confirmação começa agora. Eles tentaram apagar sua luz, mas perceberam que não podiam fazer isso sem criar uma escuridão ainda maior. Onde exatamente usaram o seu nome para cobrir a própria sujeira? Você sentiu quando tentaram te transformar no vilão da história? Quando cada mentira dita sobre você era, na verdade, um espelho refletindo as falhas deles. Você foi o alvo porque sua verdade era muito clara. Eles precisavam de você como cortina de fumaça, um bode expiatório perfeito. Mas o universo não é bobo. Essa cortina rasgou no momento em que a luz da realidade começou a bater, expondo não a sua mancha, mas a sombra que eles estavam desesperados para esconder. Você não precisou gritar, lutar ou se defender. Enquanto eles espalhavam seu nome para provar que estavam certos, você apenas se manteve firme. Sua tranquilidade foi o veneno que eles não souberam engolir. A sua verdade é tão sólida que se tornou a régua que as pessoas usam para medir o que é real ou falso. Eles se esforçaram para destruir sua imagem, mas no final acabaram te transformando no exemplo de caráter que eles nunca conseguirão ser. É por isso que seu nome agora tem peso. Ele virou o sinal de alerta que diz a todos: aqui tem verdade. A justiça que você recebeu não veio de um tribunal, mas do tempo. Você apenas precisou esperar sem pressa, enquanto a teia de mentiras se desfazia por conta própria. Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que eles jamais confessarão. O custo real não foi a perda da imagem, mas sim a perda da capacidade de confiar em si mesmos. Eles quebraram a única coisa que realmente importava para sobreviver ao caos que criaram. O que acontece com um manipulador quando ele finalmente percebe que foi enganado pela própria estratégia? Você se lembra de quando tentaram fechar a sua boca? Eles queriam que você reagisse, que gritasse, para que pudessem te pintar como o vilão da história. Mas você fez o que ninguém esperava. Você ficou em silêncio e deixou que a sua verdade fizesse o trabalho pesado. Sua paz interior não era fraqueza, era a sua arma mais poderosa. Enquanto eles tentavam te enterrar sob mentiras, você estava apenas esperando o momento certo. Agora, o seu nome, aquele que eles tentaram sujar, virou a régua que mede o que é real. Você não precisou mover um dedo para que a justiça fosse feita. O jogo virou sozinho, porque as mentiras sempre se devoram. Pense nisso. Aqueles que te apontavam o dedo agora estão usando a sua credibilidade para provar que outros estão errados. Você se tornou o farol.
o ponto de checagem em um mar de falsidade. Isso é o poder da sua consistência. Você permaneceu íntegro e, de repente, se tornou o padrão que eles não conseguem alcançar. Você ganhou a guerra simplesmente se recusando a entrar nas batalhas deles. Essa vitória vai muito além da vingança. Ela revela que o poder que você tem não depende de ter um palco ou de ser aplaudido, mas de saber quem você é, inabalável. Eles tentaram te diminuir para controlar a narrativa, mas você se elevou acima de tudo sem esforço. Agora que você tem essa prova irrefutável da sua força, o que você fará com a certeza de que a verdadeira ameaça para eles nunca foi o que você disse, e sim tudo o que você viu? Se esta mensagem não apenas tocou você, mas vibrou na sua alma, é porque houve um realinhamento profundo. Sua consciência foi ativada e você acaba de receber uma bênção de clareza que o universo enviou. Você sentiu a força da sua verdade inegável, a mesma que eles tentaram calar, e sua frequência subiu. Quando a sua energia se eleva, é preciso honrá-la para que ela se manifeste plenamente na sua vida. Clicar no Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre selar essa ativação e retribuir a frequência que ressoou dentro de você. É um ato de gratidão que diz ao universo: eu reconheço e valorizo este realinhamento que me provou que sou o escolhido. Você pode honrar essa força no valor que o seu coração mandar, seja um gesto de $100 ou o que for que sua alma sinta que é o reconhecimento justo pela confirmação que você acabou de receber. O valor é secundário. A intenção e a vibração são tudo. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando um canal, você está investindo na propagação da verdade que se tornou o padrão de medida do mundo. Honre a clareza que o seu nome carrega e veja como o universo move montanhas para sustentar aqueles que reconhecem a própria força. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Foi o seu destino clamando pela prova de que a sua verdade é a única que prevalece. Honre a frequência e veja a próxima porta se abrir. Eles chamaram a sua clareza de paranoia, porque a sua visão era rápida demais. Você captou a mudança de energia, percebeu o sorriso forçado e a conversa que não batia. Quando você tentou falar, eles disseram que você estava exagerando, que era muita imaginação. O problema nunca foi a sua visão, era a velocidade dela. Você viu o jogo, a manipulação e a verdade incompleta muito antes que eles tivessem coragem de admitir que a própria máscara deles estava caindo. A verdade é que eles precisavam que você parecesse louco para que ninguém desse ouvidos à sua sabedoria. Rotular você de paranoico era a defesa deles, o jeito fácil de manter o show de mentiras funcionando. Mas você se manteve firme. Você não gritou, você simplesmente observou. E agora, o caos que eles mesmos causaram está fazendo o trabalho por você. As rachaduras que você avisou que existiam estão se abrindo, e é o seu nome que está sendo usado como a prova de que algo estava errado desde o início. Você não precisou lutar para ser inocentado. Você só esperou o tempo da verdade. Você percebe que a sua tranquilidade foi o que derrubou o teatro deles? Você se tornou a bússola que aponta para o que é real, mesmo para aqueles que um dia duvidaram de você. Mas se a sua paranoia era, na verdade, a única verdade sólida que existia no meio de tanta confusão, qual é o futuro de alguém que construiu sua vida inteira baseada apenas na negação? Espere. Eu preciso te confrontar agora, no meio desta jornada. Falamos sobre a sua verdade ser inabalável, sobre seu nome se tornar a prova. Mas a verdade que fica só na mente não muda a vida de ninguém. Você está apenas ouvindo esta mensagem ou você está comprometido com o alinhamento que ela promete? Se você está realmente pronto para passar para o próximo nível, o nível onde a justiça se cristaliza em abundância e o jogo vira de forma completa, então você precisa declarar isso energeticamente.
Eu quero que você comente 77 agora. Não é um comentário qualquer. Nos sistemas de energia, 77 é o código da manifestação em sua forma mais pura. Significa que a sua realidade interna está se harmonizando com o seu potencial mais elevado. Ao digitar 77, você está ativando o recebimento da sua recompensa e reivindicando a sua abundância infinita. A sua ação é a prova de que você não vai mais ficar em silêncio quando a sua verdade está em jogo. Não basta sentir, é preciso agir. Se esta mensagem tocou a sua alma e ressoou com a sua história de virada, é hora de mostrar ao universo que você está pronto. Curta este vídeo agora e, se você ainda não faz parte desta comunidade de verdades, inscreva-se no canal. Seu compromisso é a chave que destrava a sua vitória. Não espere mais. Ative o seu poder agora. Sua recusa em subir naquele palco foi seu movimento de mestre. Eles prepararam o roteiro, acenderam os holofotes e esperaram que você reagisse. Mas você, com a sua soberania intacta, simplesmente se retirou da cena. Essa não foi uma atitude de medo. Foi a maior demonstração de força. Você sabia que participar daquela confusão seria entregar o controle da sua narrativa. Você se recusou a ser um fantoche no drama deles e escolheu a paz, provando que a sua integridade vale mais do que qualquer aplauso temporário. Pense no poder disso. Você não precisou gritar nem se explicar. Você deixou que o silêncio fizesse o trabalho pesado. O palco deles, construído sobre mentiras, precisava da sua energia para se sustentar. Ao retirar sua presença, você cortou a eletricidade do show. As mentiras deles desmoronaram sozinhas, transformando o palco em um circo vazio. Sua verdade é tão firme que não precisa de defesa, apenas de tempo. Você se tornou o padrão de realidade, e eles estão usando seu nome para medir o que é genuíno. Você não negociou quem você é para caber na peça deles. Você manteve sua essência, inegociável, e a autenticidade venceu a performance. Mas se você conseguiu ver a armadilha do palco e recusar o convite, resta uma pergunta ainda mais profunda. O que acontece quando aqueles que montaram a peça e investiram tudo nela descobrem que o papel que eles estavam representando já destruiu quem eles realmente são? Eles viram sua quietude e pensaram que você tinha perdido o jogo. Pensaram que seu silêncio era derrota, que você estava sem palavras ou com medo de se defender. Você não revidou, não gritou e não correu atrás de validação. Essa foi a sua jogada mais forte. Enquanto eles faziam barulho e construíam mentiras, você estava apenas observando. Sua paz não era um acidente, era uma muralha. Você permitiu que a história deles se desenrolasse, sabendo que a verdade não precisa de defesa alta, apenas de tempo. Você se recusou a participar do drama deles, e essa recusa que confundiram com rendição é o poder silencioso que agora está virando todo o jogo contra eles. Agora, veja a ironia. O nome que tentaram manchar é o mesmo que eles usam para provar que outros estão mentindo. Você se tornou o termômetro do que é real. Cada vez que eles mencionam seu nome para dar credibilidade a si mesmos, eles confessam indiretamente que você estava certo o tempo todo. Você não teve que provar nada, sua integridade se tornou a prova. Você ficou firme, sólido, e essa consistência fez com que a realidade se dobrasse à sua visão. O caos deles é a confirmação do seu discernimento. Você não levantou um dedo para a vingança, mas a justiça está acontecendo ao seu redor, porque a verdade que você carregava é indestrutível. Você não lutou, mas venceu. Você não gritou, mas é o mais ouvido. Seu nome, que era a arma deles, agora é o escudo da sua verdade. Entenda o peso disso. A maior força não está na ação, mas na inação disciplinada. Você permitiu que eles se dessem um nó na própria trama, e agora o nó está apertando. Mas se a verdade não precisa lutar para vencer, o que exatamente você precisa fazer agora que as máscaras caíram?
Qual é o propósito de uma vitória que não exige esforço? E como a sua própria paz se torna o maior desafio para o seu futuro? Enquanto os holofotes estavam na mentira que eles tentavam vender, o que você estava fazendo no escuro? Você não se defendeu gritando ou entrando no drama. Você estava ocupado construindo seu alicerce. Cada fofoca que eles criavam, cada sussurro que espalhavam, era apenas ruído de fundo para a obra-prima que você estava erguendo por dentro. Você não perdeu tempo debatendo, você usou essa energia para se fortalecer. Eles pensaram que, ao distrair o mundo, tinham vencido, mas, na verdade, eles só deram a você o silêncio necessário para que a sua verdade ficasse ainda mais sólida. Essa força que você construiu não é feita de tijolos, é feita de integridade. É por isso que o seu nome, que eles tentaram sujar, agora é usado como régua de honestidade. Você não precisou mover uma peça sequer no jogo deles. Sua única jogada foi focar na sua própria soberania. E agora você vê o resultado. O castelo de cartas que eles ergueram com mentiras está desmoronando, e a fundação sólida que você construiu é a única coisa que sobrou de pé. Sua calma não era passividade, era poder disciplinado em ação. Você conseguiu a vitória sem lutar, mas a lição mais profunda está no preço que eles pagaram. Eles usaram seu nome para tentar salvar a imagem deles, mas acabaram provando que a única coisa que precisava ser salva era a sua integridade. O jogo virou de uma vez por todas. Se a verdade já está destruindo o círculo deles por dentro, você consegue imaginar qual será o impacto quando eles finalmente perceberem o custo real que o universo cobrou por tentarem destruir algo que era inquebrável? O jogo acabou, e a vitória não veio com gritos, mas sim com a sua calma. Você viu a mesa virar a seu favor sem precisar mover uma peça sequer. Eles apostaram na mentira, pensando que sua reputação cairia. Mas observe a ironia. As mesmas pessoas que tentaram sujar seu nome agora o usam como padrão ouro para medir o que é real. Você se tornou a régua inegável que separa a verdade da farsa. Você não precisou lutar para se limpar. A própria podridão deles fez o trabalho. Seu nome, que era o alvo, agora é a munição que usam para expor as mentiras uns dos outros. Você é a prova viva de que a honestidade tem peso. Enquanto eles correm em pânico tentando salvar as aparências, você permanece em paz. O que eles chamaram de fraqueza, sua paciência e seu silêncio, foi, na verdade, sua maior força. Você apenas se manteve firme e, com o tempo, a realidade desmantelou o castelo de cartas que construíram. A verdade não exige defesa. Ela exige apenas o tempo certo. Você nos ensinou que o poder real não grita. Ele simplesmente existe. Sua soberania não dependeu da aprovação deles, mas da sua constância interior. Agora que os mentirosos estão expostos e seu nome é o farol, olhe para aqueles que, mesmo sabendo de tudo, ficaram em cima do muro. Qual é o preço que a neutralidade cobra de quem assistiu à verdade e escolheu o silêncio? Você assistiu tudo desmoronar. E o melhor é que você ficou em silêncio, enquanto eles gritavam e construíam histórias falsas para derrubar sua reputação, você permaneceu firme. A verdade é que essas mentiras nunca foram sobre o seu erro. Elas eram a fundação fraca da própria existência deles. O castelo de areia que ergueram está caindo, e não foi você quem empurrou. Foi o peso da desonestidade deles. O caos que você previu está se desenrolando, e você não teve que mover um único músculo para que a justiça fosse feita. Pense nisso. Eles tentaram enterrar seu nome na lama, mas agora estão usando-o como uma régua para medir a verdade e a honestidade. Seu nome virou o único padrão que separa o que é real do que é fabricado. Cada vez que eles precisam citar você para provar que a confusão atual não é culpa deles, estão confessando que você estava certo o tempo todo.
Você não precisou de um exército para limpar sua imagem, pois sua energia e sua consistência fizeram o trabalho. A sua calma forçou a realidade a se alinhar com a sua versão da história. Mas a verdadeira virada de jogo não é apenas vê-los cair, é entender a força que você carrega. Você não buscou vingança, você apenas buscou a paz. E a paz, para quem está alinhado com a verdade, é a arma mais destrutiva contra qualquer falsidade. Se você se manteve calmo e sólido, a única coisa que precisa refletir agora é o seguinte: a verdade que você segurou em silêncio tem consequências automáticas. Mas o que acontece quando essa mesma verdade começa a exigir novos e profundos compromissos de você? Você assistiu a cena de longe e com calma, pois sabia que a lealdade construída sobre mentiras não dura. Eles pensaram que haviam criado um grupo forte, mas estavam apenas alimentando um ninho de traidores. Agora, a mesma boca que eles usaram para espalhar rumores sobre você está se virando contra eles. Você não precisou mover uma peça. A podridão que eles plantaram cresceu e os sufocou por dentro. Isso é a justiça agindo, mostrando que alianças feitas no escuro se desintegram assim que a luz da sua verdade aparece. Sua paz foi a arma que eles nunca entenderam. Enquanto eles gastavam toda a energia planejando a sua queda, você estava investindo na sua solidez. O círculo deles só existia para te derrubar. Sem esse alvo, não havia mais motivo para ficarem juntos. Você se manteve quieto e essa quietude os forçou a confrontar a fraqueza do próprio alicerce. Eles não eram amigos, eram cúmplices temporários. E a cumplicidade, diferentemente da verdade, sempre tem um prazo de validade curto. O preço que eles estão pagando agora é o de tentar abafar a sua verdade, e o universo está lhes devolvendo o veneno que serviram. Você venceu a guerra não por lutar, mas por ter a única coisa que eles não têm, base. Mas o teste de fogo final para você está apenas começando. Como você lidará com as pessoas que, ao verem o barco deles afundar, tentarão voltar rastejando para a sua margem? Você deve entender o poder da sua retirada. Você não precisou levantar a voz, nem provar nada para ninguém. Pelo contrário, você simplesmente parou de participar do jogo deles. Sua ausência criou um silêncio ensurdecedor que forçou as mentiras a se autodestruírem. Enquanto eles esperavam sua reação, você escolheu a paz. E foi exatamente essa calma, essa decisão de tirar sua energia daquela confusão, que validou tudo o que você sempre soube. Sua verdade não precisou ser defendida. Ela apenas se tornou a régua que mede o que é real, logo que você saiu da sala. O fato de eles terem que usar seu nome agora é a maior prova do seu valor. Pense nisso. Aqueles que tentaram te diminuir agora dependem da sua credibilidade para sustentar a própria história. Seu nome se tornou um farol, o ponto de referência que separa a farsa da realidade. Você se tornou a prova viva, sem sequer tentar. Você não precisou de um exército para te defender, bastou a sua consistência. Você permaneceu firme e o universo se encarregou de alinhar todas as peças. Sua reputação não é mais uma opinião, é um fato, construído na solidez do seu caráter. Você assistiu a tudo de longe, e sua integridade venceu a batalha sem um único grito. Mas a vitória de ter sua verdade confirmada não é o final do jogo. É apenas o começo de um novo cálculo. Porque agora que seu nome é o padrão de medida, as pessoas vão começar a notar a diferença entre quem te honra de verdade e quem só usa sua história por conveniência. Se a sua ausência provou seu valor, então, o que a sua presença restaurada fará com aqueles que agora se aglomeram ao redor do seu fogo, buscando calor, mas sem o merecimento de uma chama? Você viu como tudo mudou. Eles tentaram destruir sua reputação, mas acabaram provando que seu nome é a única coisa que não mente. Quando a confusão se instalou e as máscaras caíram, as pessoas não buscaram o grito mais alto, mas a verdade mais firme. Essa firmeza era você.
Você não precisou fazer alarde, bastou ficar calmo e focado. Você é a bússola que aponta para o que é real, e por isso eles precisam usar seu nome. Ele se tornou a régua que mede a honestidade que lhes falta. A estratégia deles dependia de uma coisa: que você reagisse. Eles precisavam que você gritasse, se defendesse e entrasse no jogo deles para validar a mentira. Mas você não fez. Sua maior força foi a quietude. Enquanto eles montavam o circo, você construía a sua paz. Você se afastou e, com isso, cortou a energia que sustentava todo o show. Seu silêncio não foi sinal de fraqueza, foi a manobra mais inteligente. Você venceu o jogo simplesmente por se recusar a jogar. O que você está vendo é a justiça se manifestando pelo peso das próprias ações deles, sem que você precise mover um dedo. Sua verdade era tão sólida que fez a farsa desmoronar sozinha. Mas entenda, essa vitória externa é apenas o início. Se você já viu o que acontece quando eles perdem o controle, prepare-se para olhar para dentro e entender algo ainda mais profundo. O que eles realmente perderam quando tentaram roubar sua identidade, e qual é o tesouro que só você pode proteger. A ironia é gritante. Aqueles que tentaram enterrar seu nome agora o usam como prova irrefutável de que outra pessoa está mentindo. Você não precisou mover uma montanha. Sua verdade ficou tão sólida que virou a medida do que é real. Eles estão pegando o seu histórico de integridade para vencer as próprias brigas, citando você como a linha que separa o falso do genuíno. Isso não é defesa, é uma admissão forçada. Eles estão usando a sua clareza como munição contra os próprios aliados que se voltaram contra eles. Sua honestidade é a única coisa que sobreviveu ao caos. Você não moveu um dedo. Você não gritou para ser ouvido. Você não implorou para que acreditassem em você. Sua força foi manter a calma, enquanto eles se afogavam no próprio drama. O seu nome carrega peso, porque você nunca o negociou por aceitação ou popularidade. Enquanto eles corriam atrás de atenção, você focava em ser genuíno. É por isso que, quando eles usam sua verdade agora, ela tem força. É uma admissão silenciosa de que você sempre esteve certo. Você não precisou de um exército. Você só precisou de tempo e paciência para que a realidade se alinhasse ao seu caráter. Você testemunha a justiça, mas ela esconde um segredo profundo sobre o seu futuro. Se sua verdade virou o padrão, pense no poder que está guardado em você, intocado. Eles quebraram o espelho, tentando destruir seu reflexo. O terror deles, de verdade, não é o que você já fez, mas o que você ainda não decidiu mostrar. Existe em você uma fundação de força que é totalmente sua. O que acontece quando você, finalmente, decide usar essa fundação para construir um império que eles não conseguirão nem ver a sombra? A maior vingança que você poderia ter dado é a calma que você manteve. Eles esperavam que você gritasse, que perdesse a cabeça, que tentasse limpar seu nome em praça pública, mas você ficou parado. E o que aconteceu é a reviravolta mais limpa de todas. Seu nome, que eles tentaram sujar, é agora a única coisa que usam para provar que a sujeira não é deles. Você venceu sem sequer se levantar da cadeira. Essa é a soberania de quem confia na própria verdade. Você não precisou de um exército, porque a sua honestidade virou a balança da justiça. O que eles chamavam de estar sendo demais ou imaginar coisas era apenas sua clareza enxergando o jogo deles. As mentiras que eles construíram eram tão frágeis que a única coisa que poderia fazê-las desmoronar era o tempo e a sua ausência. Eles se destruíram sozinhos, porque a mentira sempre come a própria cauda. Hoje, quando as pessoas querem saber o que é real, elas usam o seu nome como referência. O mais importante de tudo é entender o valor real desta vitória. Enquanto eles ganhavam a batalha de narrativas e atenção, você estava conquistando algo muito maior. Você manteve sua energia intacta e seu caráter inatingível.
Eles conquistaram um palco de mentiras que agora desaba sobre eles, mas você conquistou uma sabedoria inegociável. Se a verdade é gratuita, qual é o custo exato de toda a paz que você escolheu preservar para que a justiça, no tempo perfeito, pudesse finalmente ser revelada? Você nunca foi o problema, você foi a prova viva. Pense nisso, você era o espelho que eles evitaram quebrar. Eles sabiam que destruir o espelho não apagaria o que ele refletia, a verdade sobre eles mesmos. Sua presença exigia honestidade, e isso era o que mais os incomodava. Você não precisou gritar ou se defender. Você simplesmente existiu com sua paz e sua clareza, e isso bastou para desmascarar a encenação. Você virou o jogo ao se recusar a ser manipulado. O poder do seu nome não veio da sua defesa, mas da sua consistência. Enquanto eles faziam barulho e espalhavam rumores, você se manteve firme e em silêncio. Essa solidez é o que torna sua energia inquestionável agora. Você não correu atrás de validação. Você se tornou a própria validação. Você permitiu que a encenação continuasse e no momento em que você se afastou, a luz bateu diretamente nas mentiras. Você não precisou lutar contra as sombras, você apenas trouxe a luz. A ironia é a justiça que você não pediu. O espelho que eles temiam agora é a única coisa que resta para eles se guiarem. Eles usam seu nome para provar a mentira de terceiros, mas a cada vez que o fazem, eles também se veem refletidos. Você se tornou o termômetro da realidade. Mas se você já viu que a verdade não precisa de defesa, a questão agora é: o que acontece quando o universo cobra o preço da covardia daqueles que viram o seu reflexo, mas escolheram o silêncio? Você não precisou gritar para vencer. A verdade sobre você já foi declarada, e o júri foi a própria vida. Eles tentaram sujar seu nome para se salvarem, mas o tiro saiu pela culatra. Agora, quando alguém precisa provar que está falando sério, adivinha qual nome eles usam como régua? O seu. O mesmo nome que eles zombaram se tornou o padrão ouro, o que separa o real do falso. Você se tornou a prova viva de que a honestidade não precisa de defesa. Ela só precisa de tempo para brilhar. Eles pensaram que sua calma era fraqueza, que seu silêncio significava que você não tinha argumentos. Engano total. Você não debatia porque já sabia o final do filme. Enquanto eles faziam barulho e tentavam controlar a narrativa, você estava apenas observando, focado em sua própria verdade. E agora, as mentiras que eles construíram estão desmoronando, e sua clareza é o mapa que conecta todas as peças. Você não lutou. Você se tornou inegável. Essa é a força silenciosa de quem tem o trono na alma e jamais abaixa a cabeça. A mesa virou, mas a justiça está apenas começando a mostrar o seu peso total. Você é a prova, sim, mas ser a verdade tem um preço que poucos entendem completamente. Eles usam seu nome agora para apontar a mentira dos outros, mas logo a mira do universo vai se voltar para a única razão que os fez tentar te derrubar. O que acontece quando a cortina cai? E você percebe que a inveja deles não era pelo que você tinha, mas pela essência poderosa que você é. A sua vitória está selada, porque o seu nome, que tentaram usar para te destruir, agora se tornou a balança que pesa a verdade no mundo. Você aguentou firme em silêncio, e por isso a justiça chegou de forma completa na sua vida. Eu declaro que esta virada é permanente, e tudo que foi plantado contra você será colheita de força e confirmação.